Glória a Deus. Êxodo, capítulo 18. Olha o costume. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então aqui à palavra de Deus. Êxodo, capítulo 18. Versículo 21. Seria muito importante que você lesse todo o capítulo 18. Depois, agora eu não vou ter tempo, mas depois você lê todo o capítulo 18. Mas agora, para nós, vai servir aqui como base o verso 21 que diz: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Grave bem isso. Homens de verdade, que aborreçam a avareza e põem-nos sobre maiorais, põem sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Muito bem, então. Esse foi uma parte do conselho que Jetro, sogro de Moisés, ele deu ao próprio Moisés quando o visitou. Muito obrigado. Porque, você lembra, Israel estava começando sua peregrinação. Ao passar o Mar Vermelho, Moisés se achega ali no Monte Sinai para receber a orientação de Deus. E quando Jetro, seu sogro, soube que Moisés estava ali próximo a Midian, ele resolve levar a esposa de Moisés, os filhos de Moisés, e Moisés o recebe ali com muita alegria, o recebe gostoso. Mas o sogro de Moisés percebe algo inusitado. Como Moisés estava sendo líder e por conseguinte também servia como uma espécie de juiz para dirimir todas as causas, as questões, o povo vinha até Moisés e traziam suas questões, traziam suas demandas. O povo trazia ali os problemas para que Moisés resolvesse. Mas a multidão era extensa. Os estudiosos dizem que era para mais de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas. E eles ficavam, claro, não todos ao mesmo tempo, mas as pessoas que tinham questões a serem resolvidas ficavam perante Moisés. E Jetro observou que da manhã até a tarde, até o final da tarde, Moisés ficava sentado atendendo um por um e o povo na fila. E ele disse: Moisés, isso está errado. Você não tem como fazer isso e a coisa continuar bem. Você vai desfalecer e vai também fazer o povo desfalecer. E ele deu então o seu famoso conselho a Moisés, e uma parte crucial, importante, fundante desse conselho foi exatamente o verso 21 que nós acabamos de ler. Ele diz: procure dentre o povo homens de verdade. E eu gostaria de ficar com essa expressão, homens de verdade. É notório que as famílias estão tendo que se readaptar nesse período. Algumas pessoas estão em adoecimento psicoemocional por não poderem estar na rua, por não poderem transitar, ou pelo menos não poder transitar com segurança, né? Com tranquilidade, por assim dizer. E por estarem, de certa forma, enclausurados dentro de suas casas, as famílias têm entrado em conflito. Chegou ao meu conhecimento de que em muitos lugares do nosso país, as pessoas estão tendo um nível de estresse muito aumentado, porque não estavam acostumadas a ficar tanto tempo próximos uns dos outros. E pessoas que são da mesma família desde sempre têm se comportado como se fossem estranhos, né? Como se fossem pessoas que não têm nenhum tipo de ligação
consanguínea. E quando eu estava meditando sobre isso, pensando nas funções e nos papéis sociais, eu ficava meditando então e pensando, meu Deus, o que é o propósito do Senhor para a família? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de atender, cada um o seu próprio papel social, ou de desenvolver esse papel social, ou pelo menos de se encaixar nele? E eu observei, irmãos, que muito do que acontece se dá pela formação equivocada das famílias nas últimas 3 décadas, no mínimo. A formação das famílias não é como deveria ser em relação à palavra de Deus, e aqui eu me refiro especificamente tomando por base os preceitos da palavra de Deus, os preceitos judaico-cristãos. Se você não acredita no conceito de família, se você não acredita na estrutura familiar, por favor, não se ofenda, mas eu estou tomando por base o que a palavra de Deus diz. Sou cristão e a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, e é por ela que eu me pauto, por ela que eu me guio. E tomando a palavra de Deus como exemplo, eu gostaria de falar algumas coisas aqui nessa noite, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. A primeira parte eu gostaria de falar com você é sobre essa questão que Jetro diz a Moisés: encontre homens de verdade. Eu não sei se você aí é homem, e se não for, se ao seu lado, perto de você, tem algum homem. Se tiver, dê uma olhadinha para essa pessoa. Não pode dizer nada não, mas só olhe. E ao olhar para essa pessoa, o que você diria? Como é que você descreveria esse camarada aí? É um homem de verdade? O que faz a pessoa ser considerada um homem e um homem de verdade? Ora, evidentemente que a Bíblia não está tratando das questões sexuais e biológicas, porque eu poderia sintetizar e dizer que nesse caso seria a figura do macho, ou do ser do sexo masculino. Mas não é disso que está se tratando. Ele não está falando da questão biológica. E eu não estou pondo em dúvida a masculinidade de ninguém. Eu não estou entrando no mérito em dizer quem é e quem não é. Mas eu estou dizendo para você que a Bíblia faz uma declaração dizendo: procure homens de verdade. E pesquisando aqui na palavra de Deus, eu observo alguns princípios que precisam ser entendidos nessa noite. Em primeiro lugar, vamos entender o que é homem de verdade. A palavra de Deus, ela mostra, claro que de forma diluída em toda a Bíblia, nós não temos um verbete exclusivo ou um texto exclusivo, mas subentende-se em todo o contexto bíblico que quando se fala de homem, fala-se de firmeza, de fidelidade, de verdade, de certeza, de credibilidade, de estabilidade e de constância. E se você escuta essas afirmações e passa a procurar um homem de verdade baseado nisso, será que você vai encontrar alguém que, de maneira sucinta, eu posso dizer que tenha hombridade e nobreza? Eu observo, pastora, que quando as pessoas tentam partir desse princípio, em algum ponto da trajetória elas se perdem, porque quantas mulheres estão até hoje esperando o seu príncipe encantado? Quantas mulheres estão esperando o homem perfeito? Estão esperando a alma gêmea, aquele homem que, sabe, é o famoso galã de filmes românticos. Quantas mulheres estão cobrando que o seu marido seja a figura da perfeição? Se você parte desse princípio, por favor, não confunda.
não é disto que eu estou falando. Não é de perfeição. Se você é uma pessoa romântica, eu preciso te falar. Romântico vem de romance, e romance vem de ficção. Eu não estou dizendo e nem insinuando que o homem, para ser homem, precisa ser bruto, precisa ser estúpido, precisa ser ignorante. Eu não tenho absolutamente nada contra os homens que são cavalheiros, que são educados, que são gentis, que são amorosos. Mas algumas mulheres têm por ideal que o homem perfeito, né, é aquele das histórias, dos contos, dos filmes, dos livros, e isso não existe. A Bíblia não exige de nós isso. Mas quando ela diz homem de verdade, ela fala de um caráter, ela fala de uma hombridade, ela fala de uma nobreza, de alguém que tem convicção de que a sua família deve ser protegida, de que a sua família deve ser resguardada. Mas houve uma confusão tão grande, irmãos. Me perdoe aqui, me perdoe as feministas. Mas tanto o machismo quanto o feminismo, para mim, são extremos. E todo extremo, toda pessoa extremista, ela é uma pessoa tendenciosa a querer impor a sua vontade sobre os demais. Quando eu falo de confusão, eu estou me referindo à famosa e antiga guerra dos sexos. Se tentou tanto estabelecer direitos iguais, que isso ao longo de algum ponto do caminho enviesou e se perdeu. Hoje não se luta por direitos iguais, se luta para ver quem manda mais. E quando isso se instalou no seio familiar, muitas famílias entraram em parafuso. Talvez você conheça, ou quem sabe até, a sua família seja um exemplo disso, né? Conflito constante de quem pode mais. Uma luta, uma guerra constante de quem manda mais, de quem tem mais poder. Os papéis sociais foram deixados de lado. Hoje, praticamente, se tornou um crime. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou pregador, e eu sou muito, mas muito mal visto em alguns círculos da sociedade, porque as pessoas consideram nós pregadores, nós pastores, como fundamentalistas. O que vem a ser um fundamentalista? Alguém que defende um fundamento. Mas na visão dessas pessoas, é alguém que quer impor, né, um preceito goela abaixo na vida dos outros. Quando eu estou dizendo que existem papéis sociais e que esses papéis sociais precisam ser vivenciados da maneira correta, eu estou partindo do princípio bíblico, sim, mas isso não é uma imposição a quem quer que seja, isso é uma constatação de um fato. Quando as famílias perdem um direcionamento dos papéis sociais, tudo começa a dar errado. E eu gostaria de começar então falando a respeito do homem. Eu já adiantei, dizendo que basicamente a visão bíblica do homem é um ser de hombridade, é um ser de nobreza. Nobreza não no sentido de título ou de poder aquisitivo, mas sim no de ações, no de atitudes. Então vamos lá. Quando eu posso falar de homem, quando eu posso falar sobre o homem ideal, eu tenho problemas, porque ele não existe. Mas quando eu falo de homem real, o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, ela diz o seguinte, que o homem, ele foi criado com um propósito.
Ô pastor, eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi várias vezes, Lucas, não sei se já ouviu, eu já ouvi muitas. Algumas pessoas que não leem a Bíblia, que não têm afinidade nenhuma com a Escritura Sagrada, dizerem assim, né? Culpa de Eva, culpa da mulher. Se a mulher não tivesse pecado, hoje a gente estaria ainda hoje vivendo no paraíso. Não precisava trabalhar, era uma vida boa e tal. Você nunca leu a Bíblia, querido. Você nunca leu a Escritura, meu irmão. Porque se você lê a Escritura, você vai ver que isso é uma mentira sem tamanho. Quem disse que o homem foi criado para ser um desocupado? Um à toa? Um sem, ocupação definida. Eu estou evitando aqui uma palavra mais pesada. Quem disse isso a você? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar uma coisa importante. O homem foi criado com um propósito. E qual era o propósito de Deus para o homem? Primeiro, lavrar e guardar o jardim. Lavrar e cuidar do jardim. Segunda e maior missão, guardar a terra, dominar a terra. Olha essa palavra, dominar a terra. Eu sei que é uma palavra que causa até arrepios em algumas pessoas. Dizer, pastor, que pretensão é essa? O homem dominar a terra foi criado para isso. É o que a Escritura diz. Dominar a terra, dominar a natureza. O homem não foi criado, irmão, sem ocupação. Ele tinha uma ocupação. E isso nos leva a um ponto importante, pastor. Que quando Deus une a mulher com o homem, quando Deus faz essa união, Eva encontra esse homem, primeiro, na presença de Deus. Segundo, era um homem que tinha trabalho e ocupação. Trabalho e ocupação. Esse foi o homem que Eva encontrou. Um homem de Deus, um homem com aliança com Deus, um homem que trabalhava e que estava o tempo todo ocupado, que não estava à toa, que não estava, desvalido, ele tinha um trabalho a ser feito. Eu não sei se você sabe, mas além de lavrar e cuidar da terra, Adão também tinha a incumbência de colocar nomes em todos os animais que o Senhor Deus criou. É o que é escrito na palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje, como que é? Como que são os homens que as mulheres procuram? Quais são os homens que atraem as mulheres? Nem vim brincar dizendo que são os carecas, tá? Pelo amor de Deus. Né? Quais são os homens? Tá? Pelo menos, aparentemente, o que me dá a impressão é que quanto mais bad boy, mais as meninas ficam loucas e atraídas. Se você vê um rapazinho quietinho, cabelinho penteado, tênisinho lavado, roupa engomada, vinco na calça, elas passam a maioria de reto. Olha assim, misericórdia, quem é esse? Meu Deus, olha esse rapaz aí. Mas vem o outro lá, todo estereotipado, né? Eu não quero dar características para não ofender ninguém, mas você deve imaginar, né? Aquele jeitão, aqueles braços abanando, e lá se vai. Parece que desperta alguma coisa em muitas mulheres. Parece que quanto mais cafajeste o camarada é, mais chove mulher na vida dele. Vai caindo assim, misericórdia. Você já prestou atenção que os homens, eu preciso falar, os malas da vida, né? Aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que são, ruim mesmo, sangue ruim, né? Você observa, nunca ficam só. Tem mulher disputando. Sabe aqueles camarada que, é covarde, que bate na menina, né? Bate na moça, empurra ela. Tá? Parece que quanto mais ele age assim, mais ela quer ele. Aí vão morar numa casa, sem nenhuma estrutura
né, de família, sem nenhuma estrutura de exemplos. Daqui a pouco separa, mas já tem um filho que é criado sem o pai ou criado sem a mãe, e que cresce sem estrutura e vai replicar aquilo, e daqui a pouco forma-se mais uma família, e você vê isso se alastrando como se fosse uma praga. Uma praga. E não é isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos corrigir algumas coisas que estão totalmente fora de ordem. Uma coisa importante que você precisa entender é que a Bíblia não diz que a mulher está abaixo do homem. Eu não sei quem foi que disse isso, mas a Bíblia não foi. Se você prestar atenção no contexto bíblico sobre união, se você tirar um tempo para ler a Bíblia, observar o que a palavra de Deus fala a respeito de casamento, a primeira coisa que você vai notar é que a Bíblia diz que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Ele se entrega. Observou isso? Ele se entrega. Na Bíblia, ele se entrega à sua mulher. No mundo, é a mulher que tem que se entregar a ele. Quantas moças, quantas jovens, quantas senhoras, agora que estão me assistindo, ouviram ou viveram o que eu vou falar agora? O camarada chega e fala assim: você me ama? Então prova que me ama. Ah, eu provo. Como é que prova? Entrega para mim tua virgindade. Essa é a prova de que você me ama. Quantas moças? Quantas? Você tem ideia disso? Para provar que ama o camarada, se perde. Perde sua honra. Perde sua virgindade. Quantas? Você tem ideia disso? E se eu te falar que a Bíblia não coaduna com isso? Que a Bíblia não ensina essa sobreposição de vontades? O homem de verdade, segundo a Bíblia, ele, primeiro, ele tem coragem de entregar sua vida pela mulher amada. Esse é o homem que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, quando estava doutrinando a igreja, ele diz em Efésios, confere para mim se é Efésios, pastora, ele diz assim, tá? Olha, marido, amai vossas esposas. Isso é um mandamento. Amai vossas esposas, não é escolha. Mas como que é amar vossas esposas? Paulo disse, como, ou parecido, como Cristo amou a igreja. Olha isso. Como é que Cristo amou a igreja? Amou até a morte. Se entregou para que ela vivesse. Morreu no lugar dela. Qual é o homem que você conhece? Qual que é? A pastora está dizendo aqui, Efésios 5, 25. Anote para você ler depois, tá? Deixa marcado aí para mim, tá, pastora? Tá? Qual o homem que você conhece? Que se preciso for, ele fala assim, eu morro para que ela viva. Eu morro, eu estou disposto a morrer para que ela continue a viver. Qual o homem que você conhece? E algumas mulheres estão rindo agora, dizendo, pastor, isso não existe não, pastor. Querida, eu sinto discordar de você. Sim, existem. Existem homens que são tementes a Deus. Existem homens que nem sequer conhecem a Bíblia, que não adoram ao Deus de Israel, mas têm esse princípio dentro deles. Dentro deles, suas esposas são o seu bem maior. Ou no caso, para que eu não incorra em nenhum risco, a sua esposa é o seu bem maior. Esse é o homem que a palavra de Deus diz, tá? Esse é o homem. Ele tem no seu coração, tá, um princípio: manter, sustentar a sua casa. Aí vem uma outra questão, pastora. Algumas mulheres estão me ouvindo agora, vão pensar assim, ô pastor, então quer dizer que
a mulher não pode sustentar a casa? Sim, ela pode sustentar a casa. Mas o princípio bíblico é que esse homem tome a dianteira. Eu não tenho nada contra a mulher ter o seu trabalho, ter sua renda, pelo contrário, para mim particularmente, tá? É até uma forma inteligente do casal se portar. Porque quando a esposa contribui no orçamento do lar, significa que esse orçamento aumenta. Se o orçamento aumenta e houver uma gestão, na medida do possível, uma boa gestão, isso quer dizer que eles vão ter uma vida, né, teoricamente melhor. Não sou contra que a mulher trabalhe, não sou contra que a mulher contribua. Acredito até que facilita para os casais quando a mulher tem sua própria renda, porque ela não precisa estar o tempo todo pedindo a ele alguma coisa, se sentindo humilhada, se sentindo, né, constrangida. Ela tem o seu dinheiro, ela pode comprar os seus produtos, né, as suas necessidades, que são muito maiores do que as necessidades do homem. Uma mulher precisa de muito mais coisa. Então não tem problema disso. Mas eu estou dizendo que o homem de Deus, o homem de verdade, ele tem um princípio: sustentar a sua família, prover para a sua família. Mas prover o que, pastor? Não é só o alimento, não é só o mantimento, não é só dinheiro, mas é ordem, é organização. O homem de verdade, ele providencia para a sua família organização. Ele é autoridade na sua casa. E está aí um grande problema, porque a autoridade foi sendo confundida com autoritarismo. Qual que é a diferença? Simples. A pessoa de autoridade, ela não precisa gritar. Ela diz, e aquilo que ela diz vai ser feito. Porque as pessoas que ouvem com respeito. Se você, queridão, precisa gritar, sinto te dizer, você perdeu a autoridade na sua casa. Você está impondo a força ou por medo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que diz: olha, gente, vamos fazer assim. E aquelas pessoas ao redor, por respeito, por amor, lhe atendem. Isso é a autoridade. Eu poderia dar o exemplo de um juiz. Não sei se você já participou de uma audiência, pelo menos em filme, né, em série, você deve ter visto. Quando o juiz profere a sentença, ele não precisa gritar. Não importa o timbre da sua voz, não importa a potência da sua voz, ele simplesmente diz, bate o martelo e aquilo vai ser cumprido. Por quê? Porque ele está falando debaixo de autoridade. Esse é um papel, não único, mas um dos papéis importantíssimos do homem dentro da sua casa. O quê? Ordem. Ordem. Só que uns confundem isso. Por exemplo, é chegado ao meu conhecimento de alguns chefes de família que tratam a sua família como se fossem um bando de escravos. As pessoas têm medo da presença dele, têm medo quando ele chega. Não há prazer em vê-lo chegar. Não há alegria quando ele está perto. Não há desejo que ele esteja perto. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Se a tua família não deseja mais a tua presença, você está mal encaminhado nessa vida, meu irmão. É arriscado você terminar seus dias só. Porque a família não está nem aí se você está ou não está perto. Pelo contrário, alguns homens da família preferem que ele fique longe. Por quê? Porque tem paz. Quando ele não está presente, tem paz. Tem alegria, tem sorriso. Quando ele está longe, né, tem até festa. Basta ele chegar, tá? Que tudo acalma. Que tudo, sabe? Estou falando da alegria. Basta ele chegar, que tudo se esconde. Por quê? Por causa do medo. Por causa do pavor que ele provoca. Mas há um outro tipo de homem, dos nossos dias, aquele que abriu mão, aquele que cansou,
Alguns dizem assim, pastor, é para ter paz, eu não aguento mais discutir com essa mulher. Eu não aguento mais, eu digo como é, e ela não faz. E ao contrário, além de não fazer, ainda incita os filhos contra mim. Sinto dizer, camarada, você está errado. Errado. Você abrir mão da sua casa, abrir mão da sua família, significa dizer que você está abrindo mão da sua posição, do seu papel social como homem nessa casa. Todo lugar precisa de ordem. Todo lugar. Se você conversar com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, você vai ver que eles detestam ordem. Eles detestam, horários, eles detestam organização. Mas quando eles entram na fase adulta, eles começam a perceber que não tem jeito, é necessário. Não dá para ter uma boa convivência sem regras. Precisa haver regras. Precisa haver ordem, organização. E esse é o papel principal do homem. Não é só dele, mas é sua função principal, organizar as coisas. Então, minha irmã, vou te falar uma coisa. Se você tem tomado a autoridade, o fôlego desse homem na sua casa, você está fazendo um desserviço à sua família. Se você incita seus filhos a desobedecerem, a zombarem desse homem, além de estar prejudicando o ser humano que ele é, porque alguns não têm realmente força de reação, não tem. Mas além de prejudicá-lo pessoalmente, na função que ele exerce ou deveria exercer, você vai estar prejudicando sua família. Você vai estar prejudicando seus próprios filhos, que deveriam ter na figura daquele pai uma figura de respeito. É lindo ver um idoso, um homem idoso, onde os seus filhos ainda lhe respeitam, onde seus filhos ainda lhe têm carinho, lhe beijam, lhe afagam, porque o amam e têm respeito. É a coisa mais linda de ver. Mas nós temos visto isto desaparecer aos poucos. Isso está sumindo aos poucos. Você vê famílias que não têm mais essa estrutura. O pai, o provedor. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que a mulher solteira, que a mulher que foi deixada, abandonada, ela não deva suprir a necessidade dos seus filhos. Eu não estou dizendo que por ser mulher ela deve ficar em casa, presa ou prisioneira à sua cozinha. Não estou dizendo isso. Você, repito, tem todo o direito de ter sua profissão, tem todo o direito de ter sua renda, o seu salário. Mas eu não estou falando lá fora, eu estou falando dentro. Os papéis sociais de dentro de casa. E você precisa entender, meu irmão, que abrir mão dessa posição é abrir mão do bem-estar presente e futuro da sua família. E você, camarada que é solteiro, deixa eu te dar um conselho. Preste bem atenção. Problema você vai ter. Não existe família, não existe casamento que não atravesse problemas. Porque é inerente do ser humano. Já é uma coisa nossa. Passar por problema não tem jeito, a gente vai passar. Mas você vai ter muito menos problemas na vida se você, antes de casar, você fazer como Adão. Fazer o que, pastor? Ter seu trabalho, ter sua renda, ter sua casa. Você tendo isso antecipadamente, quando você for casar, você vai ter muito menos problemas e bem menos dificuldades na vida. Se prepare antes, estude agora. Não se apresse, não se desespere. Não haja como alguns agem sem pensar. Eu quero casar porque eu sou homem, eu quero casar, sem nenhuma estrutura para isso. Se prepare primeiro. Você, minha querida, que está me assistindo agora, está solteira, não se apresse. Escolha com calma, escolha devagar. Mas tome como exemplo a palavra de Deus. Deus concede a Eva um homem que tem profissão,
um homem que tem trabalho, um homem que já tem um lar, para depois casarem. Primeiro isso. Não entenda que eu estou dizendo que você deve esperar pela pessoa rica. Dinheiro não é comprovação de caráter de ninguém. Eu não estou falando de recursos financeiros, mas eu estou falando de coragem para trabalhar. De alguém que tem foco na vida, alguém que tem propósito na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o homem que a Bíblia Sagrada fala. E a mulher, pastor? Tá? Por favor, olha a sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 18, tá? Versículo 22. Já estamos caminhando para encerrar, tá? Mas é importante que você abra aí na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 18, verso 22, que diz: aquele que encontra uma esposa. Olha o termo, encontra uma esposa. Muita gente está procurando mulher. Não é igual, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mulher está falando de sexo feminino. Esposa está falando de papel social. Claro, evidentemente, eu sou cristão. Claro que a esposa é do sexo feminino, né? Evidentemente isso. Mas eu estou dizendo que a Bíblia está falando, ela está afirmando que nós temos que procurar. Isso não vai cair de paraquedas na sua vida, meu filho. Não é qualquer uma, não é, né, qualquer momento, né, que você encontra uma esposa. Você tem que procurar. E também não confunda isso com experimentar, viu? Tem uns espertos aí que falam assim: pastor, eu vou experimentar bastante até achar uma esposa. Não. Você não encontra a esposa longe de um princípio que eu vou te falar agora. Quer achar a boa esposa? Eu te digo onde encontrar. A boa esposa sempre é uma boa filha. Repito, a boa esposa sempre é a boa filha. Amém? Quer descobrir quem é a sua futura esposa? Olha como é que ela trata os pais dela. Porque se ela trata de maneira grosseira, se ela trata de maneira, né, dura no sentido de agressividade, se ela trata com desdém, com desprezo os próprios pais, você acha que ela vai tratar você melhor? Se ela não trata os pais que lhe geraram de maneira correta, vai tratar você? Então ele diz: aquele que encontra, porque procurou, aquele que encontra a esposa, acha o quê? O bem, e alcança a benevolência do Senhor. Olha isso, pastora. A benevolência, meu irmão, você quer ter a bondade de Deus, a benevolência de Deus na sua vida? Vem junto com a esposa. Ah, pastor, minha esposa não é assim, minha esposa só traz problema, minha esposa só traz dor, só traz confusão, porque você escolheu mal. Já que escolheu mal, agora você vai ter que orar, meu filho. Você vai ter que clamar a Deus para que Ele faça um milagre aí. Tá? Hein? O pastor está dizendo aqui, olha, agora descasque o abacaxi, que mais? E faça um suco, né? Faça um bolo lá, está dizendo aí, né? Deu até fome agora, tá? Pois é, tá? Agora, meu filho, você vai ter que orar a Deus aí, para que Deus te abençoe, mas você poderia ter evitado esse problema. Você poderia ter evitado isso como, pastor? Seguindo o que a palavra de Deus diz. Ache uma esposa, tá? Amém? Tá? O que é maravilhoso aqui, pastora, tá? É que eu pesquisei essa palavra benevolência e ela indica algumas coisas importantes. Primeiro, afeto. Tá? Segundo, estima. Terceiro, bondade. E quarto, boa vontade. Olha que coisa linda, né? Afeto, quer dizer, carinho, amor. A esposa proporciona isso. Estima. A boa esposa, ela nos tem em autoestima, ela costuma elevar o seu marido, né? Bondade, que às vezes o cara nem merece, mas ela é uma pessoa que faz porque o ama. E boa vontade, ou seja, é aquela pessoa que está sempre ao lado,
que está sempre ali de boa vontade, que gosta de estar, porque quer que a coisa ande bem, porque quer que a coisa dê certo. Mas ao invés disso, o que nós temos encontrado? Tá? Mulheres exatamente o inverso, o oposto disso. O oposto disso. Mulheres que entram na vida do camarada para perturbar, para desestabilizar. O cara não aguenta estar em casa. Tem homem aí, eu não estou dando atestado, passando atestado de sem vergonhice para ninguém não. Mas tem homem aí que prefere estar na rua. Prefere ficar na rua com os amigos em qualquer outro lugar, menos em casa. Por quê? Porque não aguenta essa mulher. Ela fala o tempo todo, ela reclama o tempo todo, ela arruma confusão o tempo todo. Pastor, é como eu costumo dizer, o cara chega em casa, ela já está guardando na porta. Ele está com a cabeça daquele tamanho, vai pedindo, se ele é crente, né? Vai pedindo a Deus, Senhor, oh meu Deus, me livra desse mal. Ele vai tomar o banho, nem pede nada a ela, que é para evitar problema. Pega a toalhinha dele, pega as coisas dele, vai para o banheiro tomar banho e ela fica na porta, reclamando. O cara vai e se deita no sofá para tentar relaxar um pouco a cabeça dele. Um dia de trabalho, o patrão cobrando, né? Problemas entre os colegas, ele pedindo misericórdia, graças a Deus, a mulher no ouvido dele o tempo todo. Tem mulher assim hoje, irmão. Você não deveria ser esse tipo. Tá? Você não deveria ter sabedoria. Deveria ser aquela pessoa que proporciona equilíbrio, né, para o seu lar. Enquanto o marido tem a função primordial de proporcionar ordem, organização, tá, autoridade, a mulher tem como princípio primordial o equilíbrio das tensões nessa casa. Deus deu para ela a condição de equilibrar as tensões, porque nós, homens, só podemos ofertar para a família uma casa. Quem transforma a casa em lar é a esposa. É ela que faz o marido querer voltar para casa. É ela que faz o marido, sabe, querer ficar com os filhos em casa, com ela em casa. É ela que faz os filhos ter paz, chamar a casa dos pais de minha casa, lá em casa. Eles veem assim, é minha casa. Eles não veem, é a casa dos meus pais, é a minha casa. Por quê? Porque ele se sente assim, se sente bem, se sente em paz. Ele pode abrir uma geladeira, pegar um alimento, ele pode ligar uma TV, assistir alguma coisa, porque se sente à vontade naquela casa. E são as esposas as principais responsáveis de fazer com que os filhos daquele homem o respeitem, o amem. É ela que, quando o filho vem reclamar, ela fala, mas é seu pai, respeite o seu pai. Ela não incentiva rebeldia, ela não está criando, né, uma comunidade de pessoas rebeldes dentro da sua casa. Ela equilibra, ela sabe, quando o pai está revoltado, ela vai e diz, não, mas tenha calma com eles, tenha calma. Por trás ela está cobrando dos filhos, olha, respeite seu pai, mas na frente do pai, ela está dizendo, não, mas tenha calma com ele, vamos, sabe, equilíbrio. É essa mulher, tá? A que a Bíblia fala. E eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que você está encarando tudo isso. Eu não sei se você está agindo da maneira correta, como a Bíblia diz. Né? Tem homem aí, meu irmão, que parece o faraó, pastor. Né? Só falta, o pastor falou um dia desse, só falta alguém para abanar, né? Talvez até tenha já, alguém abanando. Não abana que tem um ventilador ou ar-condicionado, mas fica abanando a pessoa. Nada contra que a esposa dê para o marido uma água ou alguma coisa, tá? Isso é dinâmica de cada casal, tá? Cada casal que se resolve. Mas eu estou falando, certo, de impor tudo. Tem camarada aí que misericórdia, certo? É uma tensão constante dentro dessa casa. Para com isso, meu irmão. Esse povo tem que ter paz nessa casa, meu irmão. Esse povo tem que desejar voltar para casa, meu filho. Por que muitos filhos, quando completam 18 anos, desbandalham no meio do mundo, vai embora, faz tudo de errado? Tá? Uns é porque são sem vergonha mesmo, não tem jeito, né? Mas outros não. Outros é porque não suporta mais estar sob pressão naquela casa o tempo todo.
O tempo todo, reclamação o tempo todo. Quem aguenta isso o tempo todo, irmão? Ninguém aguenta. Então pare com isso. Você não é rei. Tá? Não é isso que o Senhor diz que o homem de Deus tem que ser. É equilíbrio, meu filho. É autoridade, sim. Se está desordenado, reclame. Se não atenda, ponha e imponha ordem na sua casa, mas não terror. Não é angústia. Você não deve ser propagador de angústia. E você, minha querida, para de querer ser o homem dessa casa. Claro, algumas têm que fazer alguma coisa, senão desbandar tudo, porque o camarada não faz. Existem casos e casos. Eu estou falando daquela que quer disputar com ele, né? Isso não é o seu papel social. Ah, pastor, porque eu não aceito, então não deveria ter casado. Porque casamento exige papéis sociais. Se o homem é um homem de Deus, ele vai conceder à sua esposa autoridade, sim. Vai conceder à sua esposa, por quê? Uma só carne. Vai conceder à esposa autoridade, por quê? Por que vai precisar conceder autoridade? Porque ela tem uma missão atrelada à missão dele. É isso que significa submissão, tá? Não é mandar no outro, não, sabe? Não é mandar, ordenar o outro, não. Significa dizer, você tem uma missão dentro de outra missão existente. É isso que a palavra de Deus fala. É isso que a Bíblia diz. Então, os papéis sociais precisam ser observados. Existem casas que é até pior, viu, pastora? Existem casas onde não é o marido que é a autoridade, é o filho. O filho é que manda. O filho é que diz que hora que se come naquela casa, o filho que diz que horas que sai daquela casa. Tá? O filho é que diz, né, o que vai assistir, que se ele chorar, todo mundo tem que fazer a vontade dele. Ah, se eu pego um moleque desse? Tá? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Põe ordem nessa casa, meu filho. O que você é? Tá? Quem é você? Você tem que ser homem de verdade. Tá? Homem de verdade. Claro, existem casos e casos. Existem, por exemplo, pessoas que por natureza são pacíficas, que por natureza são quietas. Né? Mas daí a perder a autoridade na casa, daí a virar uma bagunça, não. Isso não é o que a Bíblia diz. Tá? Isso não é o que a palavra de Deus diz. Então, se você quiser ser uma pessoa feliz e abençoada, siga os preceitos bíblicos. Você é filho? Você deve obediência a seus pais. Deve, é dever. E a Bíblia condiciona isso, viu? Dizendo, se você honrar pai e mãe, seus dias são aumentados na terra. Qual é o contrário de aumentar? Então entenda. Desonra teus pais para tu ver o que vai acontecer. Tá? Ah, pastor, como é que é desonrar? É gritar com eles? Não, nem sempre. Existem várias formas de desonrar pai e mãe. Por exemplo, lhes fazer sofrer. Se você faz seu pai ou sua mãe sofrer, você está desonrando. Se eles se angustiam por sua causa, você está desonrando. Porque está falando de honrar, exaltar. Se você está diminuindo a alegria deles, se você está fazendo eles sofrerem, você está desonrando. Em contrapartida, a Bíblia Sagrada diz, vós pais, não provoquem a ira a vossos filhos. Por que você fica o tempo todo perturbando seus filhos? Por que eles não podem ter um minuto de paz? Não podem ver uma TV? Não pode ver uma internet? Não pode se sentar? Não pode... Tem pais, pastora, parece que a pessoa nasceu naquele tempo da senzala. É o chicote o tempo todo, perturbando. Se o filho sentou, está sentado aí por quê? Vagabundo. Perdoe a expressão, me perdoe. Tá? O tempo todo. Tá? Quem que é você? Um capitão do mato? Quem que é você? Um perturbador de Israel? Para com isso, rapaz. Vai te converter, rapaz. Tá? Você não é crente não, cara. Você não é crente não. Tá? Você precisa se converter nisso. Tá? Porque, o pastor está orando ali por mim. Porque se você obedece a palavra de Deus, você proporciona na sua casa provimento de paz, de palavra.
direcionamento de Deus. Você já olhou a história de Abraão, Isaac e Jacó? Quem é que ensinava aos seus filhos a palavra de Deus? Quem que ensinava aos seus filhos a seguir o Deus de Israel? O pai. Ele era provedor da palavra na sua casa. Eu tenho 3 filhos. Tá? 3. Eles jamais poderão chegar e dizer: meu pai foi um mau exemplo, meu pai maltratava a minha mãe, meu pai era desonesto, meu pai pegava o que alheio e extraviava. Eles jamais vão chegar para dizer: olha, teve um dia na minha casa que meu pai espancou minha mãe. Eles nunca viram a mãe deles levando um empurrão. Tá? Nunca viram. Tá? Porque eu procuro dar exemplo. Eu tenho meus erros, tenho minhas falhas, eu não estou aqui bancando uma de perfeito. Longe disso, bem longe disso. Tá? Mas conversa com meus filhos. Pergunta para eles sobre o meu caráter. Pergunta para eles se já me viram uma vez na vida humilhando alguém. Uma vez na vida. Um trabalhador, um gari, quem quer que seja. Que eu não passe e dê bom dia. Que eu não passe e diga: respeite. Se a pessoa falar com você, responda. Ah, é o porteiro, não importa quem seja a pessoa, ela é uma pessoa, ela é digna. E isso é prover. Isso é prover. Por quê? Porque eu estou mostrando através de atitudes como que é ou como que deve ser a atitude de um homem. De um homem. Não deixar faltar o alimento dentro de casa. Não deixar faltar a organização dentro da sua casa, mas permitir que a paz reine através da esposa, dando para ela o espaço necessário para que ela faça a parte dela, que é o equilíbrio emocional da sua casa. Tá? Porque se houver equilíbrio emocional, a consequência no lar cristão é que também surja equilíbrio espiritual, porque dá para orar em lugar que tem paz. Dá para ler a Bíblia em lugar que tem paz. Se não leem por escolha. Se não ora porque não quer. Mas oportunidade existe. Tem essa oportunidade. Seja uma mulher de Deus, minha filha. Tá? Honre esse homem. Honre. Tá? Reconheça o que ele faz. Reconheça que ele está trazendo para casa, tá? O que é de direito, o que é devido. Se o seu marido não trabalha, se o seu marido não quer trabalhar, não estou falando de desemprego, eu estou falando de escolha. Se o seu marido é um desocupado, de escolha, tá? Ore a Deus, busque a Deus, faça campanha de oração, fale com ele, cobre dele, mas jamais incite seus filhos contra o pai. Trate você com ele, não através dos filhos. Não use seus filhos como moeda de troca para atingir o seu marido. Isso é uma das piores covardias que pode existir, porque você não está atingindo somente ele, mas você está prejudicando o crescimento dos seus próprios filhos. Tá bom então, queridos? Meus amados irmãos, eu acredito que se você atender a palavra de Deus, ela vai modificar a sua vida. Mais uma vez o versículo aí que diz, pastora, como é que diz aí? Efésios 5, 25 diz... Deixa eu abrir aqui também, nós vamos encerrar agora e já vamos para a celebração da Santa Ceia. Pode ler, pastora. Efésios 5. E a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 22 diz: vós mulheres, sujeitai-vos ou submetei-vos, ou seja, submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Está aqui o segredo, viu? Não é ser submissa como Ele quer que você seja, é ser submissa como ao Senhor. Como é que nós somos submissos ao Senhor? Tá? De coração. Porque Deus não nos fustiga, Deus não nos obriga, Deus não nos maltrata. Nós somos submissos a Ele porque reconhecemos a autoridade dEle, porque reconhecemos o seu amor. Que assim seja seu lar, que assim seja sua família, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.